Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vim atualizar vocês da prova de proficiência da UFSC. Eu sou a professora Lorena Luna, sou professora de inglês há 13 anos e há 5 anos eu me dedico a preparar alunos para todas as provas de proficiência de mestrados e doutorados. Aqui no canal você vai encontrar vários vídeos sobre várias provas de proficiência, como também dicas de estudo, dicas de vocabulário, enfim, várias coisas relacionadas à proficiência. Então não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então, gente, no vídeo de hoje eu vim atualizar vocês da prova de proficiência da UFSC. Todo ano eu faço esse vídeo, mesmo que não tenham tantas atualizações. Eu acho importante vir renovar esse vídeo anualmente para que vocês, quando forem procurar aqui no YouTube, não pensar que o vídeo é antigo e que a prova mudou, enfim, todas essas coisas, certo? Então, vamos atualizar, que é melhor. Eu não só mudo a capa do vídeo, eu também faço outro vídeo e atualizo. Então, vamos lá ver algumas coisas. Vamos repassar aqui todas as informações sobre a prova de proficiência. Estou aqui com o meu caderninho e a gente vai falar sobre ela, certo? Vamos começar pela parte burocrática, que é a parte das inscrições, cadastro, essas partes, para ver o que mudou, o que não mudou e se tá a mesma coisa, certo? Então, as inscrições para essa prova ainda continuam por R$ 100, certo? Pelo menos até a data da gravação desse vídeo, 24 de abril de 2024. A prova continua R$ 100 para qualquer uma das línguas, certo? As inscrições ainda abrem toda segunda-feira. Eles falam lá no site que você vai encontrar as inscrições abertas a partir das 14 horas. Mas na segunda-feira passada eu entrei mais cedo, eram as 10 horas da manhã e as inscrições já estavam abertas. Então, eu recomendo que você entre mais cedo para se inscrever. Não é como antigamente, tá, gente? Que era muita gente se inscrevendo, as vagas acabavam muito rápido, não tem mais esse frenesi todo, porque eles abrem bastante horários, então não tem para que também tanto desespero, certo? Então, você vai se inscrever toda segunda-feira, você vai entrar lá às 10 horas e vai escolher o horário que você quer fazer a prova. Vai ter vários horários, 9, 10, 11, durante a tarde, à noite, até às 20 horas tem horário. Então, você vai ter várias opções de horário, certo? Eu sempre digo que você faça com a cabeça mais fresca, certo? Tipo, pela manhã, se você puder. Então, sempre digo que você faça a prova mais descansada. Então, você vai se inscrever em um desses horários. Na segunda-feira, você consegue se inscrever para a semana seguinte, na próxima quarta ou na próxima quinta, certo? Então, aí você não faz imediatamente a prova. Você tem que esperar aí 10 dias mais ou menos para fazer a prova e depois esperar 5 dias úteis para o resultado. Então, não deixem para a última hora porque leva tempo. Mesmo uma prova que é aplicada semanalmente, leva tempo, certo? Ainda pode usar o dicionário, certo? Dicionário impresso. Você vai estar com o seu dicionário do lado do seu computador. Sempre indico esses aqui, tá? Os Oxfords, que tem o melhor custo-benefício, mas caso você tenha outro, não precisa comprar outro, tá, gente? Use o que você tem. E aí eu vou deixar também um link parceiro aqui da Amazon para que você possa comprar, caso você queira. Também ajuda o canal se você comprar através do nosso link. A prova ainda é de 40 minutos, certo? Eu fiz hoje a prova, inclusive. Já deve ter um vídeo aqui meu falando sobre a prova. Se não tem, vai sair. A prova é de 40 minutos, você fica lá vendo o cronômetro diminuindo o tempo, certo? Começa com 40 e aí ele vai diminuindo. Você só pode submeter a prova depois que o cronômetro para. Você precisa se cadastrar na página. Eu sempre recomendo que você se cadastre alguns dias antes, porque quando for na segunda e você for fazer a sua inscrição, você já está com o seu cadastro. E aí você entra, escolhe sua data e paga o boleto vai ser gerado. E aí você paga, você vai ter alguns dias para pagar pela frente. Em relação à burocracia da prova, inscrições e tudo mais,
nada mudou todos esses anos. O que mudou mais foi que você agora, quando você entra na plataforma, né, no Google Meet, vai haver poucas pessoas. Não é aquela multidão de gente fazendo a prova, porque agora eles estão dividindo por salas. Então, na minha sala tinha 5 pessoas comigo, então você não tem aquele barulho, nada mais. Ele pede para desligar o microfone também, então você não fica ouvindo os outros e não se atrapalha, se desconcentre com isso. Em relação ao texto, o texto ainda continua naquele formato de 26 linhas, mais ou menos. A média é uma lauda, mais ou menos, de texto. Não dá nenhuma lauda. 26 linhas. Geralmente são textos adaptados de sites de notícias. Eles pegam aquela notícia e eles adaptam como? Muitas vezes resumindo o texto, tirando algumas partes, deixando ele menor para caber numa prova, certo? Até mudando algumas palavras também, para que o texto não fique tão difícil. Não são textos tão difíceis, certo? Também não são textos fáceis. Existe a possibilidade dos textos se repetirem. Meus alunos reportam sempre que já pegaram textos repetidos, certo? Os textos que já caíram na prova estão lá na nossa plataforma, no curso Pocket para a proficiência da UFSC. Se você quer se preparar para essa prova, lá no curso temos várias aulas, tem PDF com atividades, também tem simulados. Eu fiz os simulados a partir do que os alunos me dizem sobre a prova, né? E também tem vários materiais lá dentro do curso, como também os textos que já caíram na prova. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição e aí você pode conhecer o nosso curso, tá? Então vamos lá falar agora da parte da prova, se mudou o número de questões, o que é que tem, o que é que não tem. Eu adianto que eu vi 2 questões novas, 2 tipos de questões novas que eles estão adicionando e eu vou falar sobre elas. Vai haver questões de verdadeiro ou falso, questões de vocabulário, questões de referência pronominal, questões de tradução e questões de interpretação abertas. Foram 5 questões de múltipla escolha e 2 questões abertas. Uma de interpretação e a outra de tradução. Então, sempre cai questão de tradução, tá, gente? Sempre cai questão de tradução, verdadeiro ou falso, de interpretação de texto, para você falar o que você entendeu daquela parte lá do texto. As questões valem 1 ponto, 2. As que valem mais são as abertas, tanto a de tradução quanto a de interpretação. A de interpretação era para você responder em até 5 linhas. E a de tradução eram 3, 4 linhas mais ou menos para traduzir. A prova continua sendo online, tá, gente? Pela minha própria experiência com a prova e pelo que me reportam os alunos, eu tenho 2 observações para fazer sobre as questões, que a gente já vai falar sobre isso, certo? São umas diferençazinhas que eu observei no ano de 2024. Outras coisas continuam as mesmas, certo? Como eu falei para vocês, eu gosto de atualizar o vídeo para que vocês vejam se alguma coisa mudou, se continuou o mesmo, porque quando eu deixo os vídeos do ano passado, sempre me perguntam: e esse vídeo ainda serve para 2024? Então, eu sempre gosto de atualizar para vocês saberem que são informações novas sobre a prova. Em relação ao texto, o texto continua sendo um texto apenas, certo? De 26, 30 linhas. Eu vou colocar até 30, porque alguns alunos já me disseram que o texto era mais longo. O texto que eu peguei tinha apenas 26 linhas, então um texto relativamente pequeno. Então agora vamos falar das questões, o que é que eu observei. As questões continuam sendo de 6 a 7 questões. Muitos alunos me reportam esse número de questões e foi o número da minha prova também, foram 7 questões. E aí, alguns alunos me dizem que houveram mais questões, 8, 9, mas é difícil. Geralmente eles ficam aí entre 6 e 7. Em relação se a prova é em inglês ou em português, pode variar, tá, gente? Ainda continua variando. Começou, eu acho que em 2022, começou a apresentar questões em inglês também. A prova que eu fiz estava toda em português, né? Tanto os enunciados quanto as alternativas. E tinha título. Algumas provas não têm título. A minha tinha título.
Então, já que falamos do número de questões, agora vamos falar do tipo, os tipos das questões. Vai aparecer na sua prova questões de verdadeiro ou falso, que você vai ter que colocar quais são as alternativas que estão verdadeira e quais são a falsa. Geralmente, abaixo já vai ter as opções. E aí você, quando você for escrever, na parte do que você tem que escrever, você não coloca VF, VF. Você coloca a letra que você escolheu, certo? Porque vai ter várias opções lá e você vai escolher qual é a sequência correta. Vai ter também questões de interpretação de múltipla escolha, como essa questão. São questões sobre o texto que você vai escolher qual daquelas está certa a respeito do texto ou qual daquelas está incorreta, que foi a questão da minha prova. Também apareceu uma que era para escolher a incorreta, tá? Então, esse tipo de questão aparece bastante. Se sua prova não tiver título, provavelmente vai cair a questão de título. Qual título se encaixa melhor nesse texto? E aí você vai escolher qual título se encaixa melhor. É uma questão bem comum que a UFSC coloca. Mais um tipo de questão é de referência pronominal. Vai ter um pronome, eles escolhem um pronome e ele vai perguntar ao que ele está se referindo. Então, você vai ter que escolher aí a qual substantivo ele está se referindo, certo? Outro tipo de questão é de vocabulário sinônimo, vocabulário barra sinônimo, que diz o quê? Qual dessas palavras pode substituir a palavra tal? De acordo com o texto, do contexto do texto, certo? Então, você vai lá, olha ela dentro do contexto e vê qual daquelas palavras todas em inglês vai substituir a palavra que está grifada. No meu caso foi hard, tinha uma palavra hard, poderia ser substituído por difficult. Então aí vai cair esse tipo de questão também, é bem comum. Outra questão que cai sempre são as questões de tradução, né, gente? Essa aí não tem para onde correr, elas sempre aparecem, questões de tradução. Uma vez ou outra que não aparece, mas a maioria sim. Então, questões de tradução, vai ter 3 a 4 linhas para você traduzir. Em questões de tradução, gente, você não tem que pegar exatamente as mesmas palavras e colocar exatamente como elas estão lá. Você vai colocar palavras de acordo com como elas são na língua portuguesa. Você está fazendo uma versão daquele parágrafo. Você não está escrevendo exatamente quais são as palavras. Você está fazendo uma versão, lembre-se disso. Então você também não vai viajar na maionese pensando em outras palavras que não estão lá, colocando com suas próprias palavras. Não. Você tem que se manter fiel ao texto, mas ao mesmo tempo não é igual. Porque português e inglês não são línguas iguais. Então, cada uma vai ter sua característica. Você tem que colocar o que está sendo dito em inglês em português, com as regras gramaticais do português. As questões que valem mais são as questões de tradução e as questões de interpretação abertas. As questões de interpretação, né, de discursivas abertas, você vai precisar escrever, digitar, né, no caso, em português, tá, gente? Lá tem na questão, no enunciado, escreva em português, de acordo com o texto, que é que você entendeu, taraná, taraná. E aí você vai escrever. Em nenhuma prova se deve escrever em inglês, tá, gente? Nenhuma. Você vai escrever em português, certo? Essas provas são de leitura e interpretação, não é de escrita em inglês. Você vai escrever em português a resposta para aquela questão. Essa questão e a de tradução são as que valem mais. Se eu não me engano, na minha prova tinha 2 e pouco cada uma. Então, observem bem essas, se dediquem bem a essas questões. Então, agora eu vou falar para vocês de 2 questões que podem aparecer na sua prova. E são questões assim que uma apareceu na minha prova, eu vi com meus próprios olhos, e a outra foi de um aluno. Essa que o aluno me reportou era uma questão de classe de palavra, ou seja, para você dizer a que classe pertencia aquela palavra. Eles vão escolher uma palavra do texto e vão perguntar a que classe ela pertence. Se ela é um substantivo, se ela é um verbo, se ela é um adjetivo, etc. Então, se preparem para esse tipo de questão também que pode acontecer. E a questão que eu vi na minha prova me chamou bastante atenção, porque ela dizia assim:
em que parágrafo está a ideia taraná, tarará, tarará, certo? Então, você tinha que encontrar no texto em qual parágrafo estava inserido aquela ideia que eles estavam expondo ali. Essa é uma questão bem diferente que eu só tinha visto na prova do Profic, que é da cultura inglesa para a USP, né? Da Faculdade de Medicina da USP, a FMUSP. E tem essas provas, então eu já tinha visto questão parecida nessa prova, mas em outras não. Então, fiquem preparados aí para esses dois tipos de questões que podem aparecer. Gente, então é isso. Essas foram as atualizações ou não tantas atualizações da prova de proficiência da UFSC. Eu espero que tenha ajudado esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se eu esqueci de falar alguma coisa no vídeo, deixa aqui nos comentários também. Eu tentei lembrar de tudo que os meus alunos falam, de que eu vi também na prova. E eu sempre gosto de atualizar esse vídeo para que vocês vejam que a prova continua a mesma e muitas coisas ainda continuam as mesmas, certo? Então, deixa teu like, não esquece de se inscrever. E se você quer se preparar para essa prova, temos um curso Pocket preparatório, que hoje em dia tem mais de 1.200 alunos só nesse curso. Você pode se inscrever através do link que eu vou deixar aqui na descrição. Tudo que eu falei aqui sobre dicionário, cursos, etc., vão estar todos na descrição, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!